Fala pessoal, tudo bom? Aula Apoio Matemático, Professor Nélio, Escola EREMP, tá? Iremos dar continuidade à aula sobre polinômios, de onde paramos a aula passada, que foi divisões de polinômios. Iremos ver hoje mais alguns casos sobre divisões, tá? Então, segue aí a aula, vamos todos. Divisões por x menos a. Um caso particular importante na divisão de polinômios, em que aquele divisor é um polinômio de primeiro grau, tá? Então, considerando como dividido um polinômio f de grau n, n-1, temos o que é isso, né? O que essas palavras aí vai trabalhar? A gente vai trabalhar essa regrinha aqui, tá? Que é a regrinha vista da aula passada, onde a gente vai ter dividendo, divisor, quociente e resto. Esse processo de divisão por um polinômio de primeiro grau, sempre o quociente ele vai ter o grau n-1, que esse n é o grau de f de x vai me dizer o grau lá do polinômio, n-1 vai ser o grau do meu quociente. Esse padrão aqui é o mesmo padrão que a gente viu na aula passada. A gente vai utilizar o método de cadeia, tá? Então a gente vai dividindo até chegarmos nessa situação. Então, um padrão aí para divisão de polinômio de primeiro grau, com algumas observações. A primeira observação aí é sobre o grau de r de x menor do que 1, tá bom? E o grau, se somente o grau de r de x for igual a zero, r de x igual a k diferente de zero, ou r de x igual a zero, polinômio nulo, tá? Essa explicação, esse conceito, a gente vai ver um pouco melhor já na prática, tá bom? Então, toma isso como nota, que é importante. Então, segue para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Dentro dessa divisão por um polinômio de primeiro grau, a gente vai chegar no teorema do resto, tá? Que vai ser um padrão aí para podermos fazer divisões onde o divisor vai ser um polinômio de primeiro grau, tá bom? Então, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar esse teorema do resto. Lembrando a aula passada, a gente fez divisões de polinômios usando uma regrinha que foi o método da cadeia, tá? A gente foi dividindo até chegarmos lá ao resto da divisão. O que iremos ver agora? A gente pode achar esse resto sem fazer em si o passo a passo processo da divisão. Como? O resto da divisão de um polinômio f de x por x menos a, lembrando que esse divisor é aquele divisor que a gente acabou de ver de primeiro grau, é igual a f de a. Como assim igual a f de a? Vamos lá, vamos pegar o exemplo e ver isso na prática. Qual o valor do resto da divisão f de x? 4x à terceira mais x ao quadrado menos 5x mais 8 por g de x, x menos 2. O que iríamos fazer? Para achar esse resto da divisão, iríamos fazer o processo da cadeia e dividir até chegarmos ao resto da divisão. Porém, pelo teorema do resto, a gente vai chegar à seguinte definição. A gente vai fazer a ideia de x menos 2 igual a zero. X igual a 2. Então, o valor que iremos substituir em f de x vai ser f de 2 igual 4x à terceira mais x ao quadrado menos 5x mais 8. Esse 2 ele vai substituir no valor de x.
Então, eu vou ter f de 2 igual 4 vezes 2 à terceira, mais 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 8. Então, meu f de 2 vai ser igual 2 à terceira, 8. 4 vezes 8, 32. 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 8. Assim, iremos chegar a f de 2 igual 32 mais 4, 36. 36 menos 10, 26. 26 mais 8. f de 2 teremos 34. Observa que esse f de 2 é o valor que a gente vai achar que será o meu resto. Então, o resto da divisão do polinômio f de x por g de x vai ter como resto 34. Professor, não entendi. Então, vamos lá. O que a gente fez? A gente achou o valor de f de a. Como eu acho esse valor de a, professor? Sempre eu vou pegar o divisor, como é um divisor de primeiro grau, e vou igualar a zero. O valor que eu vou achar para x vai ser o valor de f de a. Ok? Caso não tenha entendido, caso tenha sido rápido demais, volta um pouco o vídeo, tá? Para entender o passo a passo. E já a gente vai trabalhar mais uma questão. Segue o vídeo. Teorema de Alembert. É uma conclusão do que a gente acabou de fazer, tá? Se temos uma divisão de polinômio, onde o divisor ele é um polinômio de primeiro grau, e para acharmos o resto da divisão, só é acharmos o valor de f de a, ok? Lembrando que é só pegar o divisor, igualar a zero, achar o valor para x e substituir. O que D'Alembert propõe? Ele diz, um polinômio f é divisível por x menos a, se somente se a for raiz de f. Em outras palavras, se a gente chegar ao valor de f de a e dizer que esse valor de f de a é igual a zero, f de a igual a zero, quer dizer que o valor que a gente achou para a, ele é uma raiz. Como assim, professor? Vamos ver no exemplo. Determine m pertencente aos reais, de modo que f de x igual menos 2x à terceira mais x ao quadrado mais mx mais 5 seja divisível, tá? Por x menos 2. Bom, se ele está afirmando que isso é divisível, esse valor do divisor, tá, vai me dar um resto igual a zero, ou em outras palavras, f de a igual a zero. O que iremos fazer? Primeiro, vamos achar lá o f de a como x menos 2 igual a zero. X igual a 2. Achando x igual a 2, então meu f de 2 vai ser igual a zero. Por quê? Porque o valor é divisível. Então, iremos ter a seguinte conclusão. F
de 2 vai ser igual. Observa que onde tiver x, eu vou substituir por 2. Onde tiver x, eu vou substituir por 2. E esse valor f de 2, ele é igual a 0. Então, iremos ter 0 menos 2 vezes 2 a terceira, que dá 8, mais 2 ao quadrado dá 4, mais 2 vezes m, 2m, mais 5. Iremos achar o valor de m, isolando m e colocando cada termo em sua posição. Menos 2 vezes 8, menos 16. Menos 16, mais 4, menos 12. Menos 12, mais 5, menos 7. Menos 7 passa para o outro lado, fica 7. 2m. Logo, o valor de m será 7 sobre 2. Ok? Então, para chegarmos e aplicarmos o teorema de Alembert, é a mesma coisa que dizer que f de A é igual a 0. Acha-se primeiro o valor de A, pegando o divisor igual a 0, e como é divisível, f de 2 igual a 0. Substitui, acha o valor do coeficiente aí pedido, tá bom? Então, vamos ver aqui um outro exemplo, uma atividade extra. Atividade extra. Qual o resto da divisão f de x igual a mx ao quadrado menos 17x mais 15 se é divisível por x menos 2? Bom, primeiro, ele está afirmando que é divisível, ok? Então, esse divisor, ao dividir esse dividendo, tem que ser igual a 0. Ou, em outras palavras, achando o valor de A, igualando o divisor a 0, iremos achar o valor que ele quer, que é o m, ou o coeficiente do x ao quadrado, tá? Então, você vai usar aí os exemplos que fizemos, passo a passo, e aplicar para chegar a essa solução, ok? Espero que tenha ajudado, tenha aí bons estudos. Até a próxima.